Bom, olá. Nós vamos aprender agora o que é cálculo estequiométrico. É fundamental para termos o conhecimento básico de cálculo estequiométrico é entender três unidades fundamentais. O que é mol, o que é relação de massa e a relação também de moléculas. Ah, claro, eu esqueci a relação de volume. Mol é mol. Nós vamos trabalhar 1 mol é a unidade padrão para cálculo estequiométrico. A massa é sempre dada em gramas. Molécula é o número de moléculas que se relaciona com o número de Avogadro, que é 6,02 vezes 10 elevado a 23. E o volume, bom, o volume de 1 mol na CNTP ocupa 22,4 litros para qualquer substância. Cálculo estequiométrico é relacionar unidades. Cálculo estequiométrico é relacionar unidades. Unidade dada, unidade pedida. Vou passar um exemplo aqui, eu acho que todos os professores do país, eu acho que esse exemplo, mas é uma boa ideia. Para você fazer um bolo, é necessário manteiga, necessários ovos, necessário um pouquinho de trigo, e tá bom. Aliás, vou colocar aqui um pouco de leite. E podemos fazer uma relação estequiométrica. Cálculo estequiométrico, estequio significa elemento, e metria significa medida. Cálculo estequiométrico, portanto, vai ser o cálculo da medida dos elementos. Medida estequiométrica. Medida estequiométrica, olha só, significa que uma dada reação para acontecer, qualquer reação, até meu bolo aqui, minha receita de bolo, ela tem que acontecer segundo quantidades pré-determinadas. E caso você aumente ou diminua essas quantidades, você vai proporcionalmente diminuir as outras. Por exemplo, para fazer aqui, nesse caso concreto que a gente está falando aqui, para fazer um bolo, é necessário quanto de manteiga? 200 gramas de manteiga? Quantos ovos? 3 ovos. Quanto de leite? Vamos colocar uns 150 ml. Portanto, se eu tenho para fazer 2 bolos, o que eu preciso? Proporcionalmente, vou aumentar esse pessoal. Proporcionalmente, eu percebo que eu vou precisar do dobro. Se é o dobro aqui, aqui também vai ser o dobro. 400 gramas de manteiga. Quantos ovos? Vão ser necessários 6 ovos. Quanto de leite eu vou precisar? Eu vou precisar de 300 ml de leite. Ou seja, aumentou proporcionalmente. Parabéns. Se você entendeu isso, você já sabe o que é cálculo estequiométrico. A primeira coisa que eu pude observar é que as unidades, posso relacionar gramas, eu posso relacionar ml, eu posso relacionar dólares, euros, não importa, desde que seja proporcional. A questão da unidade, portanto, é irrelevante. O fato é que se eu tiver, por exemplo, 1000 gramas de manteiga, quantos bolos dá para fazer? Quantos ovos eu vou precisar? Quanto de leite eu vou usar? Os cálculos estequiométricos sempre vêm assim. A partir de uma unidade que ele dá, você vai descobrir o valor das outras. Isso se chama relacionar. Escreva isso daí. Isso se chama relacionar o que é dado com o que é pedido. Alô? Relacionar o que é dado com o que é pedido. Como assim? Vamos lá, vamos tentar verificar nosso exemplo. O que ele nos deu aqui? Nos deu 1000 gramas de manteiga. Ele quer saber quantos bolos dá para fazer. Na primeira linha, eu tenho que relacionar. Como é que se faz um cálculo estequiométrico? Relacionar o que é dado com o que é pedido. O que foi que ele deu? Só um minuto. Bom, então vamos descobrir nesse caso quantos bolos eu vou fazer nesse cálculo. Na primeira linha, todo cálculo estequiométrico ele vamos fazer por regra de 3. E essa regra de 3 deve ter a primeira linha e segunda linha. Na primeira linha, vamos relacionar, aliás, vamos primeiro relacionar a ideia. A ideia é, isso aqui, vamos falar 1 milhão de vezes até nós aprendermos. Relacionar o que é dado com o que é pedido. O que foi que ele deu? Ele deu uma massa de manteiga. O que ele está pedindo? Ele está pedindo o número de bolos. Então, vamos colocar aqui bolos. Na primeira linha, eu devo colocar o que eu sei, por assim dizer. O que eu sei é a minha interpretação do que está escrito na equação. E na minha interpretação,
Observem bem essa primeira parte aqui. A proporção mágica, a receita mágica, por assim dizer, a receita original. A receita original diz que para fazer um bolo são necessários 200 gramas de manteiga. E é isso que eu devo escrever. Então, eu sei que 200 gramas de manteiga dá para fazer um bolo. A partir do que eu sei, eu posso relacionar o problema. O que diz o problema? O problema diz que se eu tiver 1000 gramas de manteiga, quantos bolos dá para fazer? X. Vocês entenderam a ideia? Na primeira linha, relaciono o que eu sei, o que é dado, com o que é pedido. O que foi que ele deu? Manteiga. O que ele pede? Bolo. Na primeira linha, eu coloco o que eu sei, que é a receita mágica, a receita original. E na segunda linha, eu coloco o que o problema diz. O problema diz que se eu tiver 1000 gramas, quantos bolos dá para fazer? Isso aqui, regra de 3 simples, vai ficar 1000 dividido por 200. Esse x vai ser igual a quanto? Corta, corta, corta. Dá para fazer 5 bolos. Interessante que para qualquer ordem dá para fazer a mesma coisa. No segundo caso, agora eu quero saber o valor de y, na verdade. Y são nossos ovos. O que diz a regra? Devemos relacionar o que é dado com o que é pedido. Não esqueça que você deve fazer primeiro a ideia. Você deve escrever o que o problema quer. O que foi que ele deu? Ele deu a massa de manteiga. O que ele quer aqui nesse caso? Ele quer saber o número de ovos. Na primeira linha, eu devo colocar o que eu sei. O que eu sei é a minha interpretação da equação. Eu sei que 200 gramas de manteiga, olha como vai repetindo, 200 gramas de manteiga, eu preciso de 3 ovos. E no caso seguinte, se eu tiver 1000 gramas de manteiga, eu preciso desse cara aqui, x. Vai ser o quê? Vai ficar 1000 multiplicado por 3 dividido por 200. Isso aqui vai, corta, corta. Corta, corta, vai ficar 5 vezes 3, eu preciso de 15 ovos. O último caso, que é relativo ao leite, é o mesmo raciocínio. Nós não precisamos fazer. A questão principal é, não importa do que seja, é isso que é importante, não é questão da unidade, mas sim o que o problema quer. E isso é cálculo estequiométrico. Porque cálculo estequiométrico ele fica baseado nessas leis da química. Leis básicas de proporções que existem numa dada reação. Vamos pegar um primeiro exemplo de cálculo estequiométrico para a gente começar a entender isso aí. Vai ser bem simples, prestem atenção nos detalhes. Bom, continuando aqui. Então, nós vamos pegar aqui um exemplo bem simples para nós entendermos o que é essa relação de cálculo estequiométrico. Exemplo número 1, podem copiar aqui direto. Presta atenção, para de pensar no geste. Vamos lá. Exemplo número 1. São dados 10 mols de N2. E ele reage com hidrogênio estequiometricamente segundo a seguinte reação. N2 reage com H2, produzindo NH3. A pergunta do problema é: quantos mols de NH3 são formados a partir dos nossos 10 mols de N2? Bom, quando você faz o cálculo estequiométrico, já iniciando a equação química propriamente dita, a coisa mais fundamental é primeiro anotar os dados do problema. Isso aí é o básico. Primeiro, anotar os dados do problema. Segundo, fazer o balanceamento da equação. Se você quiser, anote isso agora. Primeiro passo, fazer um cálculo estequiométrico. Vamos colocar esses passos aqui. Primeiro, anotar os dados do problema. Segundo passo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos de uma equação que descreva o problema. Terceiro passo, nós precisamos balancear. A equação. Balanceamento de equação nós já aprendemos. Já vou falar de novo os detalhes, tá? Nós vamos balancear a equação. E quarto passo, fazer o que nós aprendemos, ou seja, relacionar o que é dado com o que é pedido. Na unidade dada, eu acrescento. Na unidade dada,
e na unidade pedida. E o quinto passo, obviamente, é resolver o problema. Só um minuto. Vamos lá. Muito bem, primeira coisa que nós vamos fazer é o balanceamento dessa equação. Vamos lá. Anotar os dados, já foram anotados, verificar a equação, já foi verificada a equação, nós já temos uma equação. Temos que balancear a nossa equação. Bem tranquilo. E o que mais? Bom, balancear a equação, o método de balanceamento, nós devemos utilizar o método das tentativas, pelo menos por enquanto. O que é o método das tentativas? O número de elementos, o que diz o método das tentativas? Nós devemos balancear, primeiro, os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio. Depois, hidrogênio e depois oxigênio. Nessa ordem. De novo, primeiro devemos balancear os elementos diferentes do hidrogênio e do oxigênio. Depois, hidrogênio e oxigênio nessa ordem. Muito bem, quantos nitrogênios eu tenho aqui? Eu tenho 2. Do outro lado, eu tenho que ter quantos? Tem que ter 2. Hidrogênios eu tenho quanto? Aqui eu já tenho 6, aqui eu coloco 3. A equação já está balanceada. Nós devemos relacionar o que é dado com o que é pedido. Relacionar o que é dado com o que é pedido. O que significa isso? Ele deu 10 mols de N2. O que ele quer? Ele quer saber quantos mols de H3. Vou escrever isso. O que ele deu? Ele deu mols de N2. O que ele quer? Ele quer mols de NH3. Na primeira linha, eu tenho que escrever o que eu sei, o que o problema diz. Ou seja, a minha análise da equação. A primeira linha, senhores, sempre é a análise da equação. Sempre é a análise da equação. Não é o dado do problema. A primeira linha sempre é a análise da equação. O que diz a equação? A equação diz que 1 mol de N2 reage com quantos mols de NH3? Reage com 2 mols de NH3. Respira. O que diz o problema? O problema diz que se eu tiver 10 mols, eu tenho quanto? X mols de NH3. Isso aqui vai ficar 10 multiplicado por 2, dividido por 1. X é igual a 20 mols de NH3. O interessante, e isso que pega nesses problemas, é que ele pode relacionar na unidade que ele quiser. Pode pedir massa, ele pode pedir mols, ele pode pedir moléculas, ele pode pedir volume. A questão é que sempre devemos relacionar o que ele deu com o que ele pede. Quando for massa, quando for mols ou quando for qualquer coisa. Ok? Vamos brincar um pouquinho agora. Vamos tentar verificar um exemplo aqui, bem simples, para a gente tentar entender o método geral. Quando a gente vai misturar mols, a gente vai misturar moléculas, a gente vai misturar massa. Vamos lá para esse exemplo agora, exemplo 2. Já, vamos lá. Esse exemplo agora é um clássico de cálculo estequiométrico. Vamos ler com calma. Ele fala o seguinte aqui. A combustão do propano se dá por meio da seguinte reação química. O C3H8, que é o nosso propano, ele reage com o gás oxigênio, produzindo CO2 e água. Isso é uma reação de combustão completa. Combustão completa é aquela que vai produzir sempre CO2 e água. A gente está falando de um composto que tem carbono e hidrogênio em sua estrutura. Bom, sabendo que foram consumidos, esse aqui é o dado do problema, né? 5 mols de propano durante a reação, calcule o número de mols de O2, letra B, a massa de H2O, e letra C, o número de moléculas de CO2. Primeira coisa, anotar os dados do problema. Anotamos? Sim, de certa forma sim, 5 mols de propano. Segunda coisa, reação química. Nós temos a reação química? Sim, nós temos a reação química. Terceira coisa, o balanceamento dela. Já fizemos? Não fizemos ainda. Devemos balancear essa equação. Regra de balanceamento pelo método das tentativas. Primeiro, balancear os elementos diferentes de hidrogênio e de oxigênio. Depois, balancear o hidrogênio, depois o oxigênio. Nessa ordem. Quantos carbonos eu tenho? Aqui eu tenho 3, aqui tem que ficar quantos? 3. Hidrogênios eu tenho quanto? 8. Aqui tem que ser 4. 4 vezes 2, 8. Oxigênios. Aqui tem 3 vezes 2, 6. 6 mais 4, 10. Portanto, aqui tem que ter 5 oxigênios. Está balanceada a equação. Qual o próximo passo agora? Nós devemos relacionar o que é dado com o que é pedido, na unidade dada e na unidade pedida. Vamos começar a resolver o problema
Agora, na letra A, ele quer saber o número de mols de CO2. Qual a regra? Devemos relacionar o que é dado com o que é pedido. O que foi que ele deu? Ele deu mols de propano. Isso aqui é o dado do problema. Então, vamos lá, vamos descrever. O que ele deu? Mols de propano. O que ele quer? Ele quer mols de O2, oxigênio. Na primeira linha eu tenho que colocar o que eu sei. O que é esse que eu sei? O que é isso? É a minha interpretação da equação. Olhando para a equação, o que eu estou enxergando? A equação está me dizendo que 1 mol de C3H8, que é o propano, reagem com quantos mols de oxigênio? Está escrito aqui. 5 mols de oxigênio. Agora, na segunda linha, eu devo colocar o que o problema diz. O que o problema diz? O problema diz que se eu tiver 5 mols de propano, ou seja, 5 mols de C3H8, eu vou ter quanto desse cara aqui? X. X vai ser igual a 25. 5 vezes 5, 25. 25 mols de O2. Simples, não? Na letra B, o que ele quer? Na letra B, eu vou indo e voltando, tá? Só para dar espaço aqui. Na letra B, ele quer saber qual é a massa de água produzida. Mais uma vez, devo relacionar o que é dado com o que é pedido. O que foi que ele deu? Ele deu mols de C3H8. O que ele quer? Ele quer massa de H2O. Eu vou escrever a equação aqui embaixo, só para a gente fixar bem. Isso aqui. Eu coloquei a equação aqui embaixo só para a gente fixar os olhos no nosso objetivo. Tudo bem? Temos que relacionar o que é dado com o que é pedido. Mols de C3H8 e ele quer massa de H2O. Na primeira linha eu tenho que colocar o que eu sei. A partir de agora eu vou chamar de equação. Tudo bem? O que a equação diz? O que a equação está dizendo? Olha a unidade. A equação está dizendo que 1 mol de C3H8 reage para formar uma massa de água. Que massa de água? Aqui está escrito 4 mols, senhores. Então vai ficar 4 vezes a massa da água. Quanto que é a massa da água segundo a tabela periódica? 4 vezes a massa da água. O hidrogênio, já sabem calcular peso molecular, né? O hidrogênio vale 1, o oxigênio vale 16. Então, o peso molecular vai ficar 16, 1 vezes 2, 2, 18. 1 mol de água é 18 gramas, que são 4 mols, 4 vezes 18 gramas de H2O. Respira. Eu não gosto de multiplicar direto. Só um minuto, por favor. Continuando. Então, na segunda linha, colocar o que o problema diz. O que o problema diz? O problema diz que se eu tiver 5 mols de C3H8, eu vou ter quantos gramas de água? X. Multiplico e dá a resposta. Vai ficar 5 vezes 4 vezes 18 gramas. X vai ser igual a 5 vezes 4, 20. 20 vezes, vai ficar 20. 20 vezes 18, x vai ser igual a 18 vezes 2 é 36, 360 gramas de água. Olha, eu não multipliquei aqui, isso é muito importante você prestar atenção aqui. 4 vezes 18. 18, ele pediu massa. E toda vez que ele pediu massa, é lógico que eu tenho que colocar o peso relativo à massa, peso molecular, o peso de 1 mol. Mas são 4 mols, e são 4 vezes 18 gramas. É bem lógico isso daqui. O fato é que é importante não multiplicar. Lógico, isso é uma opinião pessoal. É bom não multiplicar, porque às vezes fica muito mais simples. Sim, é muito mais simples quando você for simplificar. Ou fatorar, ou fazer qualquer outra coisa. Fica mais organizado, pelo menos. Agora, letra C, o que ele pede? Na letra C, ele fala o seguinte. Isso aqui é só o número de moléculas de CO2 formado. Bom, mais uma vez, ele quer saber o número de moléculas de CO2 formadas. Então, tem que relacionar o que é dado com o que é pedido. O que foi dado? Ele nos deu mols de C3H8. O que ele quer? Ele quer número de moléculas. Ele quer moléculas de gás carbônico. Na primeira linha, eu devo colocar devo colocar o que a equação diz.
O que a equação diz? A equação me diz que, olhando para a equação aqui, a equação me diz que 1 mol, a unidade relativa a 1 mol, 1 mol de C3H8 reage com quantas moléculas de CO2? Ou reage para produzir quanto? Presta atenção, meninos. São 3 mols aqui. Então, é 3 vezes o número de moléculas. É sempre a ideia do mol. Sempre a ideia do mol, pessoal. 1 mol de moléculas tem quantas moléculas? Lembrando lá da nossa aula de mol. 1 mol de moléculas tem quantas moléculas? 6. Prefeito de cálculo. 6,02 vezes 10 elevado a 23. Como são 3 mols, eu vou colocar 6 vezes 10 elevado a 23. Para efeito de cálculo, eu vou colocar 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de CO2. Agora, o que diz o problema? O problema diz que se eu tiver 5 mols de C3H8, isso equivale a X. O cálculo é bem simples, vai ficar 5 vezes 3 vezes 6 vezes 10 elevado a 23. X vai ser igual a 15 vezes 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Fazendo o cálculo aqui direto, eu tenho 15 vezes 6, 6 vezes 5, 30, vai ser, vai dar 9 aqui. X vai ser igual a 90 vezes 10 elevado a 23. Arrumando isso para a notação científica, vai ficar 9 vezes 10 elevado a 24 moléculas de CO2. Observem que a minha preocupação não é, obviamente, o cálculo em si, porque o cálculo é simples. A questão é a interpretação. A questão é essa primeira linha, a unidade, o que relacionar e como relacionar, que é relativo à unidade. Na segunda linha, que é a equação aqui a gente está falando, na segunda linha você deve colocar o que a equação diz, baseado na sua interpretação da equação. E o dado do problema é a última coisa que vai se preocupar. Isso foi a primeira parte de nossos exercícios. No próximo vídeo, vamos continuar fazendo mais atividades disso daí para tentar fixar mais, ok? Vamos lá.